Pessoal, vamos começar a nossa aula de fenóis. Se você for na página 72 do livro teórico de vocês, vocês vão ver que a aula começa por álcoois. Mas por que eu estou falando de fenol primeiro? Porque a gente vai seguir a sequência da aula de aromáticos, né? Já que fenóis, por definição, o que seria fenóis por definição? São compostos que possuem o grupo funcional OH ligado diretamente a um carbono de um anel aromático. Então, assim, não necessariamente tem que ser apenas o benzeno. Eu posso ter, por exemplo, fenol com naftaleno. Então, se você perceber aqui, ó, você pode ter o fenol assim, com a hidroxila ligada ao anel aromático, beleza? Mas eu posso também ter, vamos botar aqui, ó, eu posso também ter um anel aromático, vou apagar bem aqui esse negócio. Vou desfazer aqui. Eu posso ter aqui, ó, por exemplo, o anel aromático. E tá ligado ao anel aromático de um naftaleno, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Isso aqui é chamado de fenol. Todos dois são fenol. E aqui a gente até dá um nomezinho especial para ele, chamado de naftol. O nome já diz tudo, né? Naftol quer dizer que vem do naftaleno. É da classe dos fenóis, mas a gente costuma chamar de fenol quando é só o benzeno. E naftol quando eu tenho o naftaleno, certo? Mas a condição para ser chamado de fenol, a função fenol, é você ter hidroxila ligado diretamente a anel aromático, tá certo? Bom, pessoal, aqui ele diz assim, ó, muitos outros fenóis podem ser nomeados usando a palavra fenol. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, ó, eu estou dizendo, e isso aqui eu vou até colocar logo a nomenclatura oficial para você entender a nomenclatura oficial para depois chegar nesses pormenores, que é o seguinte, galera. O nome desse cara aqui, né, o nome desse grupo, vou usar até esse desenho que já está feito, ele é chamado de hidroxibenzeno. Hidroxila, benzeno. Então, vamos imaginar que bem que eu coloque um grupo CH3, né? Ora, se eu colocar aqui o grupo CH3, vocês vão ver que essa posição aqui do grupo funcional é a prioridade, né? Então, sempre quando a gente estiver trabalhando nomenclatura, a gente, na hora de numerar, a gente dá prioridade. E a prioridade, no caso, é o número 1 sendo a hidroxila, porque é o grupo funcional. No caso, número 2 seria o radical metil. Então, eu vou numerar 2, metil, radical metil. Aí eu vou botar a palavra hidroxi, de hidroxila, benzeno. Aí deve estar perguntando assim, professor, você não tem que botar o número da hidroxila? Não, porque a hidroxila sempre vai ser o carbono 1. Então não precisa colocar o nome da hidroxila. Mas veja, lembra daquela aula que a gente falou sobre os chilenos? E que para você chamar de chileno, você tem que ter o tolueno e um radical metil? Aqui é bem semelhante, olha. O hidroxibenzeno, ele leva um nome. Isso aqui é chamado de fenol. Hidroxibenzeno é chamado de fenol. Tudo bem? Se o hidroxibenzeno é chamado de fenol, veja, isso aqui é o fenol. E eu tenho o radical metil na posição 2, que lembra posição orto, do mesmo jeito que a gente chamou lá o chileno, tá? Então aqui é a posição orto, 2. Então eu posso chamar isso aqui de orto, metil e a terminação fenol. E pessoal, lembra, eu só vou usar orto, meta e para se eu já estiver fazendo, utilizando o grupo que está aqui em cima na nomenclatura, ou seja, eu não posso escrever mais hidroxi. Então, para você usar o orto, meta e para, você tem que ter um grupo dirigente. O que é um grupo dirigente? É um grupo que faz parte de uma nomenclatura, que no caso, essa hidroxila, quando é aromático, é chamado de fenol. Então, como essa hidroxila já está fazendo parte, né? Aqui a hidroxila já está fazendo parte desse anel, eu já não repito. Aí sim, quando eu falo fenol, eu posso usar a palavra orto, meta, para. Mas agora vem um negócio interessante. Esse metilfenol também leva um nome específico. Lembra lá que o dimetilbenzeno era chamado de chileno? O metiltolueno? Aqui o metilfenol é chamado de cresol. Então, esse aqui seria o ortocresol. Professor, não entendi. Faz outro exemplo aí.
Então vamos pegar aqui vamos botar aqui uma nota nova. Então, por exemplo, supondo, senhores, vou botar aqui uma canetinha azul. Supondo que eu tenha esse cara aqui, vamos lá. Eu tenho esse anelzinho aqui, tá? E aí aqui eu vou botar só de mal o grupo OH para cá, ó, só para você entender que existe essa questão da nomenclatura. Então eu vou botar aqui o CH3 para cá, ó. Então na hora de numerar, eu começo a numerar sempre pelo grupo funcional, número 1 aqui, seguindo o sentido que dá menor posição. Então 2, 3. Beleza? Então, consequentemente, eu vou ter aqui o número, vamos lá, nomenclatura oficial. Radical metil no carbono 3, 3 metil. E aí eu coloco a palavra hidroxi, e a terminação, benzeno. Tá, mas o hidroxibenzeno, ele leva o nome de que isso aqui? De fenol. E usando agora essa nomenclatura, lembra, 1,2 é orto, 1,3 é meta e 1,4 é para, não é isso? Então aqui, como ele é 1 e 3, ó, 1 e 3, ele é meta. Então eu vou chamar isso aqui de meta, metil, fenol. Mas o metilfenol, ele leva outro nome. Metilfenol quer dizer o quê? Cresol. Então isso aqui pode ser chamado de metacresol. Então olha que interessante, só para poder ficar mesmo na cabeça. Se eu fosse colocar o nome, de novo, igual lá o chileno, tá, gente? Só existe o nome cresol se for metilfenol. Se você botar um outro radical que não seja o metil, já não pode mais ser chamado de cresol. Então qual é a posição relativa que está o grupo metil agora? 1, 2, 3, 4. 1, 4 é o quê? Para. Então esse cara aqui, ele é o para-cresol. Tá certo, pessoal? Então, bem simples aí a nomenclatura de fenóis. Marlos, mas agora vamos lá. E se for naftol? Mesma coisa, pessoal. Com naftol vai ser a mesma coisa. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu naftaleno, ó, e eu coloque agora aqui a hidroxila, bem assim. Bora ver se vocês estão lembrados daquela nomenclatura de aromáticos. Vai ser a mesma lógica, tá? Vai ser a mesma lógica que eu utilizei no anel aromático. Só que veja, aqui tem um agravante, que é o quê? O número 1 não pode ser hidroxila, tá? Por quê? Porque no anel, nos naftalenos a gente conta de maneira diferente, lembra? O anel que eu vou levar em consideração é esse anel aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque tem um grupo funcional nele, mas a posição mais próxima dele que eu posso começar é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse caso, eu vou botar assim agora. Radical metil no carbono 5. Então, vai ficar 5 metil. Mas agora eu tenho que dizer a posição da hidroxila no naftaleno. Porque o naftaleno, você não bota o número 1 sendo a hidroxila como eu faço no fenol. Então, consequentemente, eu tenho que dizer em que carbono está a hidroxila. No caso, no carbono 2. Então, eu boto aqui, ó, 2. E aí eu boto agora o que? Hidroxi o que, gente? E a terminação? Naftaleno. Hidroxinaftaleno. Tá bom? A gente não usa esse lance de ortometapara, tá? Não existe isso aí para naftaleno, para naftol. O máximo que eu posso fazer é colocar 5 metil, o que? 2 naftol. Trocar a palavra hidroxinaftaleno por naftol. É a única coisa que eu posso fazer diferente aqui, tá? Vamos dar mais um exemplo para você entender. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha o naftaleno. Tá? E agora eu coloco aqui a hidroxila, eu vou colocar agora só de mal bem aqui, ó. E aqui eu vou colocar um radical metil aqui. Vou colocar o radical. Melhor, eu vou colocar o radical. Vou colocar aqui o metil, ó. E aqui eu vou colocar o metil. Então, mais uma vez, eu vou começar a contar por onde? Eu vou começar a contar
do anel que tem o grupo funcional. No caso, esse anel aqui que tem o grupo funcional. E lembra, sempre o número 1 são as de ponta. Ou é a ponta de cima, ou é a ponta de baixo. No caso, eu tenho que botar a ponta que está mais próximo do grupo funcional. Então, no caso, a ponta de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que a gente vai seguir a ordem alfabética, tá, pessoal? E etil vem antes de metil, tudo bem? Então, bora lá. Vamos botar a nomenclatura desse cara. Então, vai ficar como? 8 etil, porque vem em ordem alfabética. O que mais? 2 metil. Número 1 para dizer onde está a hidroxila. 1 hidrox. E a palavrinha naftaleno. Como eu posso também trocar hidroxinaftaleno e colocar naftol. Beleza? Só para desencargo de consciência, vou fazer mais uma daquele que só tem um anel, tá? Mais um daquele que só tem um anel. Então vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez aqui. Colocar o anel aromático, benzeno. Vou colocar só de mal. Vou colocar só de mal a hidroxila aqui, ó. Vou colocar bem aqui um radical CH3. Isso aqui eu vou botar agora um negocinho aqui para você entender uma coisa interessante. Tá? E aqui eu vou colocar CH2, CH2, CH3. Pessoal, agora é o seguinte. Aqui eu já sei que é o número 1, porque tem que ser o grupo funcional. Certo? Já sei que é o número 1. Só que veja, eu vou ter que seguir o sentido que dá menor posição para os radicais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar o número 2 aqui, o número 3 aqui, número 4 aqui, número 5 aqui, você percebe que os radicais passam a ter número 4 e número 5. Certo? Mas, vamos voltar isso aqui. Mas, se eu colocar o número 2 aqui, o número 3 aqui, o número 4 aqui, você vai ter que os radicais agora estão na posição 2 e... Não, desculpa, posição 3 e 4. Antes deu 4 e 5, né? Agora deu 3 e 4. Então, eu sigo sempre o sentido que vai me dar menor numeração. Tudo bem? Então, consequentemente, eu vou seguir no sentido aqui anti-horário, beleza? E lembrando que a ordem é alfabética, tá? Esse aqui é radical metil e esse aqui de cadeia normal é o N-prop de 3 carbonos e o de radical. Só que lembrando, pessoal, que esses prefixos que são separados por hífen não é levado em consideração na minha ordem alfabética. Consequentemente, eu vou botar propil. E a letra P vem depois da letra M. Então, vai ficar como? 3 metil, que mais? 4 propil. Aqui não precisa colocar número 1, porque a hidroxila sempre vai ser o número 1. E eu já boto hidrox benzeno. Ou posso trocar hidroxibenzeno por fenol. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a primeira aula da gente. A segunda aula já vai ser sobre as propriedades físicas e químicas dos fenóis, tá bom? Curta aí a próxima aula que eu vou daqui a pouco mandar para vocês. Um abraço a todos, fique com Deus.